Então, como o ano passado, apesar da pandemia, né, apesar de tudo, de tanta coisa ruim que aconteceu em geral, eu posso dizer que 2020 para mim foi maravilhoso, em questão profissional e financeira, né? Da questão do que eu decidi seguir, né? Que era realmente aquilo que eu queria. Então, para mim, foi um divisor de águas, assim, 2020, que eu, assim, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Seja muito bem-vinda ao Amigurumeiras de Sucesso, um talk show onde eu entrevisto as minhas alunas amadas, mulheres extraordinárias que com dedicação, com esforço e com estudo entenderam os princípios e os fundamentos do crochê espiral através do meu método Amigurumi Sem Segredos e hoje fazem dinheiro com os amigurumis e até realizam o sonho de viver de crochê dentro de casa, bem tranquilo, em segurança, envolvendo toda a família, como a gente estava conversando aqui agora. E hoje eu tô aqui com a Satiko Tsuda. Parei, pausa, depois eu vou fazer uma pergunta para ela se eu tô falando certinho, do Mimô Amor em Linhas. A Satiko tem uma visão, assim, que chega a me dar água na boca quando eu vejo as fotos dela, as embalagens dela são incríveis. Marido até pediu que eu fizesse as embalagens iguais para os presentes de Natal aqui, mas não deu porque era muito presente e eu acabei parando, mas é realmente lindo, lindo de viver, inspirador de verdade. Por isso que eu trouxe ela para cá, porque é verdadeiramente uma amigurumeira de sucesso. Satiko, primeira coisa, eu preciso te perguntar, estou pronunciando certo? Porque me dá um nervoso, eu fico com o coração apertado toda vez que eu vou falar. Tá sim, perfeito. Ai, que bom, fico mais tranquila aqui agora. Fala, pode falar. Não, algumas pessoas cortam, né, o T, né? Tipo, Tsuda. Não, você fez certinho, tá certinho. Ai, que bom. Então tá. A gente tem uma intimidade já te chamo de Sá. Tudo certo, né? Te chamar de Sá Sim, também. tudo Então tá. certo. Fica mais próxima, assim. E me diz uma coisa, preciso te perguntar, né? Porque é pré-requisito para estar aqui no Amigurumeira de Sucesso. Satiko, Sim. tu já fez ou faz dinheiro com os amigurumis? Hoje eu posso dizer que sim. Hoje eu posso dizer que sim. Há um tempo atrás, não. Né? Assim, eu fazia, mas eu supria os meus materiais. Não era ganho. Então, no começo foi assim, por um tempinho. Mas hoje eu posso dizer que não é algo satisfatório ainda. Não posso viver somente disso, mas sim, eu já ganho dinheiro com isso. Bom, agora virou lucrativo, né? Isso é uma questão de Sim, escala, realmente, mas já consegue botar dinheiro no bolso, não só paga pelos teus sim, custos, é isso? Ótimo, isso maravilhoso. mesmo. Satiko, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, me conta um resumo da tua história. Bem, eu desde criança eu sempre fui envolvida em casa com costura e crochê. Minha mãe, e minha avó são costureiras e crocheteiras. Mas assim, quando criança a gente nunca, né, era só brincadeira e aquilo ali eu fazia parte daquilo como trabalho delas. Mas eu cresci nesse meio. Depois, na minha pré-adolescência, eu mudei para o Japão. Eu morei durante 15 anos lá, então eu estudei lá, depois eu trabalhei também lá, e no artesanato, eu a fundo mesmo, eu fui me aprofundar depois que eu voltei do Japão. Então, mas eu sempre estava envolvida com isso, sempre no meio de fazer as festinhas de aniversário, as decorações. Então, eu sempre estava envolvida nisso, não necessariamente no crochê. Então, era sempre com isopor, com papel crepom, esses tipos de artesanato. Depois que eu voltei do Japão, eu abri um ateliê junto com mais duas sócias, que são amigas, cunhada, e de scrapbook. Então, a gente tinha um ateliê de convites de scrapbooks e foi uns 5 anos trabalhando com isso. Então, foi uma paixão que eu conheci, que eu me aperfeiçoei no scrapbook, mas ainda não era
não era aquilo ainda, faltava um pouquinho. Mas assim, eu me senti bastante realizada fazendo essa parte. Mas ainda não tinha aquele bichinho que falava, não, e isso é para mim, e isso que eu quero. Então, o crochê em si, ele veio aparecer para mim quando eu fiquei grávida da minha caçula. Que eu queria porque queria fazer a lembrancinha dela. E eu pedi para Uhum. minha mãe, falei, mãe, me ensina. Então, o que ela me ensinou foi o crochê circular, ponto alto e só. E aí eu me virei com e aí eu me virei com vídeos do YouTube. Uhum. Então, procurei, consegui fazer uma touquinha para cada vidrinho de doce de leite. Foi o meu Ai, que primeiro massa. trabalho, foi o meu primeiro trabalho de crochê. Só que Uhum. eu fiz acompanhando um vídeo. Eu não sabia de nada, eu não sabia o que era ponto alto, o que era ponto baixo. Eu só fui acompanhando, laço aqui, laço ali, e assim foi. Mas e, mas naquele momento eu vi que aquilo ali era para mim. Te Que encontrou, né? o bichinho do crochê me picou, acho que naquele momento. E até então eu não Uhum. sabia o que era amigurumi ainda. É um pouquinho disso. A gente tem, assim, eu tô vendo, conversando, né, nesse quadro, que a gente tem, eu já tinha falado com o marido uma vez, quando a gente estava conversando e fazendo estratégia para melhorar o estúdio, para melhorar o Amigurumi Sem Segredos, né, que ele não consegue entender porque ele não tem esse sentimento, mas a gente que tem alma de artesã, a gente tem essa vontade, essa ânsia de fazer coisas, né, de produzir Sim. com as próprias mãos, e a gente navega por esse universo até encontrar realmente aquilo que faz o nosso coração cantar, deixa o coração quentinho, né? Como tu falou, Uhum. fazia decorações de festa e fez o scrapbook, gostava porque estava produzindo, mas não era aquilo ainda, né? Até se encontrar verdadeiramente no crochê, as laçadas, as agulhas e os fios, né? Mesmo sem conhecer. Uhum. A gente fala que agora eu fiquei vexada porque tu pronuncia do jeitinho certo, né? Amigurumi, porque é um termo em japonês, porque a gente fala brasileiro e a gente fala amigurumi a vida inteira. Até bestei aqui. No, no começo eu também falei assim, mas por que todo mundo fala amigurumi, né? Não tem acento. Uhum. Mas hoje, assim, hoje eu sei que se eu falo amigurumi, às vezes as pessoas não entendem. Uhum, fica, E porque elas me é corrigem. a questão da gramática, né, da língua, né? A gente no português a sílaba tônica não precisa efetivamente ter acento e ela chama lá e a gente fala no É, automático. Como não tem o conhecimento da língua japonesa, fica assim. Eu sei que eu já sabia, eu já tinha pesquisado, já tinha visto que era amigurumi, que a sílaba tônica fica lá no final, mas uhum, no fim o mercado vai e leva, né? E aí no fim sim. acabou no termo brasileiro, digamos assim, ficou amigurumi. E a Não, gente vai verdade. dando susto nos japoneses, coitados. Mas que experiência Verdade. incrível essa de morar 15 anos no Japão. Teve muito choque cultural, assim, tu tem descendência, né, japonesa, mas tu teve um choque cultural quando tu foi para lá e depois quando voltou, porque meu marido morou muitos anos nos Estados Unidos quando pequeno, assim, foram quase 15 anos também morando lá. E ele disse que quando voltou já teve um choque, isso que não é muito diferente, né? Eu fico Uhum. imaginando tu indo para o Japão e depois passa 15 anos lá, que é uma vida basicamente, e depois voltar para cá. Como é que foi essa adaptação? Fiquei curiosa agora. Sim, a primeira vez que eu fui com 11 anos. Então, Uhum. eu acho que no quente de ser criança, foi uma experiência muito, a gente esperava muito por isso. Meu pai foi primeiro, tipo, Uhum. ajeitou tudo certinho, e depois nós fomos. Então, eu tinha 11 para 12 anos quando eu fui, e tudo era novidade. E quando eu fui, tinha muitos poucos estrangeiros lá. Então, era muita. Para eles também era novidade ter estrangeiros ali por perto. Então, a Sim. escola que eu estudei durante 3 anos, eu fui a primeira estrangeira a estudar na escola. Então, para eles, uns olhavam com um olhar. Uau, que legal! E outros olhavam assim, nossa, mas meu Deus, que pessoa estranha, de que planeta que ela veio? Então, tinha alguns olhares meio estranhos, sim. Eu não posso dizer que eu sofri bullying, não sofri nenhum tipo de discriminação por ser brasileira, por ser estrangeira, na escola que eu estudei,
Porém, o meu irmão do meio, ele já sofreu um pouquinho mais na escola dele, ele era mais novo. Então, para ele foi um pouco mais difícil. E eu me adaptei super bem. Então, foram 3 anos, assim, muito bom, onde eu aprendi a falar, onde eu aprendi a escrever. E a comunicação foi muito rápida. Em questão de 2 meses, eu já estava falando com todo mundo. Que demais! Então foi assim, foi uma experiência muito bacana. E na escola japonesa a gente aprende muito artesanato. A gente tem aula de corte e costura, por exemplo. Que eu falava assim, meu Deus, mas o que a gente vai aprender a costurar e escrever? Tipo, uma máquina, eu nunca tinha pego numa máquina, né? Então, a gente aprende muita coisa de manual, né, lá. Mas aí, desses 3 anos eu voltei um ano, uma vez, né, para cá, porque eu terminei o ensino fundamental lá para fazer o segundo grau, né, é muito caro, é um valor muito grande que os pais têm que desembolsar. E como os meus pais estavam lá com o intuito de trabalhar e comprar alguma coisa aqui no Brasil, não compensaria eu me colocar né, para mim ir avante. Então eu voltei para fazer o segundo grau aqui. Então eu voltei para estudar, aí o choque foi bem grande. Eu senti muito mais o choque de voltar do que ter ido para lá. Porque foi bem... o engraçado que a gente que é descendente, aqui no Brasil, nós somos vistos como os japoneses, né? Os descendentes, olhos esticados. E quando a gente vai para lá, a gente é os estrangeiros. Então, eu falei, mas eu não entendia muito essa diferença, sabe? Mas, assim, quando eu voltei, foi um baque maior, eu senti bastante. Mas depois, assim, foi acostumando. Aí eu fiquei mais 3 anos no Brasil, depois eu voltei. Aí eu voltei com o meu atual marido, com o meu marido, né? E aí, daí a gente ficou 13 anos, direto. Ah, que delícia. Aí tive meus filhos, tive os meus filhos lá. Eles nasceram lá? Ai, que massa! O mais velho e a do meio nasceu lá, aí a caçula só que nasceu aqui, mas os dois nasceram lá. Que legal, uma experiência incrível, não consigo nem imaginar, assim, porque realmente outro mundo. Eu sei que a gente tem a visão da mídia por aqui, mas essa questão de ter mesmo os trabalhos manuais na escola, que eu acho que abre a visão, né? Te faz um adulto melhor, assim, porque tu vê que é possível fazer as coisas com as tuas próprias mãos. O raciocínio é diferente, né? Porque na realidade tu pega na prática das coisas, que a escola aqui que a gente tem é muito o professor te entrega e tu não tem o que fazer em si, não tem, como lá nos Estados Unidos tem as feiras de ciência que te bota para fazer os experimentos e tal, tu ter essas aulas de artes manuais te faz pensar e criar, né, e ter um raciocínio lógico diferente, assim, deve ser muito incrível. Gostaria que tivesse aqui disponível isso também. Não, lá a experiência escolar lá é muito boa. O meu filho mais velho estudou em escola japonesa até o 4º ano. E a do meio não foi. Ela, como a gente tinha a intenção de voltar para o Brasil, então ela foi para a creche, para a escolinha brasileira, né? Então ela não teve o contato com a japonesa. Mas ele aprendeu muita coisa, e lá se faz muita coisa, né? Lá se faz muita coisa, tem aula de música, tem aula de pintura, enfim, é muita coisa que aqui não tem. Então, assim, essas coisas, eles também aprimoraram bastante. Até mesmo trabalhando, né, tipo, em fábrica. Trabalhei quase 5 anos em fábrica, e eles são muito certinhos, tem a programação, tem a organização, então a gente acaba aprendendo isso também. E isso pode ser que eu tinha, né, isso também de mim, mas eu aprendi muito lá também, a ser, assim, organizada, a respeitar todos os detalhes, nem que seja o mínimo possível, né? Aquele fiozinho que fica ali para fora. Então, eu sempre tento me cuidar o máximo que eu puder. Sim, reflete. Pode ter certeza que dá para ver daqui, de longe, virtualmente, dá para ver que tem esse cuidado. E Sá, onde é que nossos caminhos se cruzaram? Onde é que tu conheceu Maricota? Como foi? Me conta. Bem, Maricota
até o meu filho me perguntou, falou assim, mãe, você estudou? Você viu certinho o que que pode ser que ela venha te perguntar, como que você conheceu ela, quantas peças você já teceu, qual foi seu primeiro post? Eu não estudei nada. Mas, mas foi o ano passado, eu acredito que foi mais ou menos em maio, porque foi logo que estourou, né, essa coisa de pandemia, e eu como a gente tinha muito mais tempo, eu estava pesquisando o Instagram e eu comecei a assistir os vídeos do 444 e do Falando Amigurumi que ficam salvos, né? E eu achei muito bacana aqueles vídeos curtinhos, assim. Você sabia? Qual que é a diferença do ponto X e do ponto Y? Tem ponto X e tem ponto Y. Aí eu comecei a assistir esses videozinhos, sabe? Esses picadinhos. E eu percebi que eram vídeos cortados, que era de algum lugar, e aí eu fui procurar. Eu falei assim, mas de onde será que tá vindo, né, esses vídeos? Foi aí que eu achei. Então eu comecei a te seguir, primeiramente como Satiko, né? E só depois que eu comecei mesmo a mexer mais com o mimo, me dedicar um pouquinho mais com o mimo, aí comecei a seguir através do mimo. Então, mas assim, foi dessa forma. Foram esses pequenos vídeos que eu fui vendo, e aí começou a aparecer, ia aparecendo, e meio que foi virando um vício, né? Se assiste um, assiste outro, e vai indo. Só que eu fui descobrir que você tinha um canal no YouTube muito tempo depois. Sério? Que coisa! Sério. Ficou um tempão só no Insta e aí depois que foi pro YouTube. Isso, eu fui, e assim, mas foi naquela preguiça que a gente tem de passar o olho e não olhar os detalhes, né? Os destaques que estavam todos lá. Então, eu fui descobrir o YouTube mesmo uns meses depois. Tanto é que eu acho que a última turma antes da nossa, de novembro, foi a de agosto. Foi de julho, porque a de agosto, agosto teve Fofolândia, não foi Amigurumi Sem Segredos. Então a última turma do Amigurumi foi julho. Então acho que foi de julho que eu acho que eu consegui achar o YouTube, eu participei de alguma aula, algum vídeo, e aí eu comecei a ver que as meninas estavam comentando, eu falei assim, o ASS, eu fiquei, gente, será que só eu, que eu não sei o que é o ASS? Eu falei assim, meu Deus, eu pergunto ou não pergunto? E eu sempre tinha um receio de ficar mandando mensagem em chat, então eu preferia só ficar lendo e não me manifestar. E sempre com aquela dúvida, né? Eu falei assim, meu Deus, mas o que é ASS? E tipo, vai abrir uma turma nova. Eu falei assim, gente, mas turma do quê? Meu Deus, e tá todo mundo falando. E todo mundo fala assim, nossa, é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Eu falei, meu Deus do céu, não, eu tenho que ficar mais atenta com o que está acontecendo. Então, quando abriu a turma de julho, foi muito em cima, assim, estava muito quente para mim, estava muito novo ainda, então eu não sabia o que era, como que era. Então eu falei assim, não, vou com calma, deixa eu descobrir o que é primeiro, deixa eu ver como que é, e depois eu analiso isso daí, né? Mas assim, eu fui me apaixonando pela sua dinâmica. Eu achei assim uma coisa muito fácil, muito como você fala, de você para nós, de nós para você. Então achei uma coisa muito intimista e muito fácil de compreensão, né? E não só em relação ao crochê, né? Ao amigurumi, né? Então, em outras relações também. Então, eu achei assim, eu fui me apaixonando pela sua dinâmica. Aí, agora já não dá pra só largar. Junto, né? Agora já tá inclusive ativa no chat, né? Já não fica mais na vergonha de falar e tudo. E é isso
mesmo, é questão de estar aberto, né? É uma conversa, nós todas sentadas juntas, conversando virtualmente, porque é o jeito que dá, até porque a gente consegue juntar o Brasil todo, né? Não dá para trazer todo mundo para Palhoça, acho que nem ia caber. Mas a gente conversa, assim, é esse o clima que eu gosto de passar, porque é pra gente conversar mesmo, pra gente somar, pra uma ajudar a outra, né? E que bom que tu conseguiu sentir isso, né, lá e se sentiu à vontade junto, né? Pra gente crescer juntas mesmo. Não, eu confesso que eu estudei muito durante o ano passado, porque eu não faço só o amigurumi, eu tenho uma outra função, eu faço os trabalhos terceirizados para uma gráfica aqui da cidade vizinha, e no ano passado, nessa pandemia, tipo, acabou. Gente, não tem mais nada para fazer. Então, eu me vi sem nada, né? Tipo assim, eu fazia as minhas peças, tinha uma saída, né? Mas ainda faltava alguma coisa. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, ver o que era melhor, o que se encaixaria melhor para mim. E, assim, eu vi de outras pessoas também, de outras artesãs, né? Participei de alguns outros workshops, mas confesso que não tinha como. É diferente, né? Eu falei, não falar, dá. mas é diferente, né? Sim. Teve workshop que eu participei, tipo, uma vez, duas vezes, assim, não é isso que eu quero, não é para mim. E parava no meio. Outros eu assisti acompanhei até o final, mas também não rolou aquela química, não bateu. E daí foi aí que eu comecei a participar mais de tudo que rolava do Maricota. Então, independente, né? Tipo, tudo por um fio. Quando eu achei tudo por um fio, eu me apaixonei. Eu falei assim, meu Deus, quantos fios eu já perdi sem saber, né? O que cada fio tem? Gente, é linha. Eu falava assim, mas, meu Deus, é linha, né? Quem que vai querer saber? E quanta diferença isso faz, né? Eu falei assim, meu Deus, é uma coisa tão simples, né? Às vezes, da gente parar um pouquinho para olhar, mas que realmente, se você não entende, você vai lá e deixa tudo que você tem em fio. Gasta um monte, né? Porque não entende o que o fio é, mas a gente é atraída, até porque o mercado, a indústria nos joga muito, né? Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, tu vai achar o máximo e tal, e a gente, né, brilha o olho, a gente tem complexo de armarinho, não adianta. A gente quer ter todas aquelas prateleiras coloridas de fio em casa, né? Mas e eu confesso que eu era bem consumista. Eu também não era diferente, não. Eu também era bastante consumista. E aí eu gastei muito dinheiro no princípio com fio que eu tenho até hoje guardado aqui, que não achei projeto para ele ainda, por mais que eu conheça ele, mas não, sabe, não era. E aí, quando eu comecei a fazer realmente o Amigurumi Sem Segredos, transformei de ateliê para estúdio, eu disse, não, eu preciso alertar. Preciso alertar, porque o nosso lucro vai embora, né? Vai e fica guardado na gaveta o dinheiro que poderia ser revertido realmente num material que vá fazer diferença, que vá te trazer lucro mesmo de verdade. Até coisa assim, eu deixei de comprar as agulhas que eu sou apaixonada hoje, as da Clover, porque eu comprei fio que ficou guardado, que eu acabei não usando. A gente tem essa inteligência, assim, de entender e conhecer os fios, a gente consegue botar o nosso dinheiro onde realmente importa. E ainda do outro lado, né? Não usar sempre os mesmos, tem as duas coisas. Primeiro de sair comprando tudo e o outro de usar sempre os mesmos fios e não aproveitar a estética que os fios que não são destinados para técnica trazem, né? E aí trazer o diferencial. E aí a coisa que eu fui treinada lá na faculdade de entender os processos, entender os materiais, se eu vou trazer isso para cá, e eu preciso conversar com as gurias. Preciso Não, de verdade. eu acho o Tudo por um Fio, eu acho uma coisa muito incrível, assim. E realmente, você, nossa, que a gente, quando a gente está ali no manual, você não para desfiar o fio, para saber se ele é composto de 4 fios, de 3 fios, se ele arrebenta, se ele não arrebenta. Você vai muito pela estética do fio do que pela composição dele mesmo. Então,
eu olhava o fio, ai, que lindo, vou levar. Trazia, mas também ficava lá e não achava um propósito para ele, né? Então, eu confesso que eu gastei um pouquinho até com fios à toa. Culpada também gastei com fios à toa bastante. Acabou, Mas assim, agora acabou, né, Sá? Agora tenho tudo por um fio, agora tem acabou. essa Agora é visão só o diferente. necessário. Uhum. Agora é só o necessário mesmo. Por mais que aquilo chame atenção, enche os olhos, que você tenha mil ideias na cabeça, mas não compro. Não compro se não Para, né? for para aquele Para, projeto. olha, observa, até ter um projeto em vista, dele fica lá, Sim, ele não vai embora, ele não vai sumir, o armarinho não vai fechar, né? Então, não não. vamos acabar os fios do mundo, não tem por que a gente gastar o nosso rico dinheirinho com Sim, aquilo para ficar aí guardado. do meio do ano para cá, depois de agosto, aí eu fui bem, tipo, é, presente mesmo. Acompanhei quase todos os Tudo por o Fio, 444, o Falando Amigurumi. Então, era sagrado. Então, eu já sabia que aquele... Eu perdi Tudo por um Fio. Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito chateada comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, eu perdi. Como que eu perdi, né? Que Eu, dó. e eu Uhum. cheguei bem no finalzinho, falei assim, mas tá tendo live. E eu fiquei bem chateada. Mas aí depois foi bem assim, eu procuro estar, eu tenho essa possibilidade por estar em casa, né? Uhum. Então, eu não trabalho fora, eu tô em casa 24 horas por dia, ainda mais agora, né? Uhum. Então, eu tenho, né, essa vantagem de poder estar presente em todos os ao vivos, que é o que eu procuro participar, porque é bem aquilo que você fala. Às vezes surge alguma coisa que você quer perguntar, mesmo que você não responda, eu sei que alguém vai me responder. Uhum. Então eu dou bastante prioridade para. Eu já falo de aula, as minhas aulas. Então aqui em casa também todo mundo já sabe, às 8 de segunda, às 4h44 da quarta e às 8 de sexta. Já sabem que tenho aula. Que massa. É um tempinho, né, que a gente se programa e dedica pra gente para realmente crescer. E o tá ao vivo faz diferença mesmo, né? É como tu Sim. falou, a gente tem essa mentalidade, essa disposição de família, de uma tá ajudando a outra, uma responder a outra. Eu gostaria de poder responder todas as perguntas, mas não tem como, o chat fica mil, né? Eu fico de olho ali. Tem Sim. pessoal do suporte que às vezes me dá uns avisos aqui para algumas perguntas que são importantes, são recorrentes, Uhum. mas eu tenho um exército de maricotas aí para nos ajudar e Sim, para não, é um suprir ambiente mesmo. bem bacana. É um ambiente seguro que eu digo, né? Que a gente pode ficar à vontade para Sim. fazer as perguntas, que não vai ser incomodada, não vai ser, muito pelo contrário, vai ser ajudada e vai ajudar, né? Uhum. Me diz uma coisa, Sá, tu tinha algum problema em relação aos amigurumis antes de entrar no Amigurumi Sem Segredos? Tinha bastante. Assim, o primeiro projeto que eu fiz de amigurumi foi um coelhinho que eu peguei do YouTube em castelhano, que eu não sei nem Nossa. como que eu consegui fazer. Uhum. Saiu tudo torto, saiu tudo esquisito, mas ele saiu. Tenho até hoje, mas eu não sabia o porquê de nada do que estava acontecendo ali. Uhum. Então, é, comecei a procurar. Isso foram há 6 anos atrás. Foi bem aquilo que você falou, que no começo não tinha muita informação, era muito vago, né? E até mesmo a Uhum. questão do amigurumi sendo, tipo, japonês, eu nunca tinha ouvido falar, né? Nunca tinha visto. Então, eu pesquisei, ficava procurando pelo YouTube, como acho que todo mundo faz, mas também não Uhum. achava muita coisa. Então, eu sempre fui replicando da maneira que todo mundo passava. É, aquilo ali, né? A receita em si. Então, Uhum. eu seguia aquilo, mas eu não conseguia entender o porquê que tinha que começar com 6 pontos baixos e o porquê que aumentava aqui, aumentava ali. Eu não sabia o porquê que essa
esse gráfico viraria uma bolinha, né? Ou viraria um quadrado. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada até tipo, do ano passado, mais ou menos. Eu sabia que se eu seguisse aquilo, eu entregaria aquele ursinho, eu entregaria aquele cachorrinho, então eu ia seguindo conforme me davam ali, mas eu não entendia nada. A gente se sente presa, né? Dá um nervoso enquanto tá tecendo, que não entende, sabe que vai sair aquilo, mas não sabe como, nem por que que aquilo ficou daquele jeito. Se tu errar, como é que conserta, né? Se acontecer uma coisa diferente, era bem isso, assim, se eu perder um ponto, será que vai continuar a mesma coisa? Ou se ele vai ficar, se eu quero um urso, ele vai, sei lá, parecer um hipopótamo? Será que se eu voltar, será que eu, como ele era espiral, eu não sabia a que momento que eu tinha que marcar, né, a carreira, e nossa, eu me perdia toda. Então, no começo foi bem complicado. Eu não sei, hoje eu vejo as minhas coisas feitas, eu falei assim, não sei como que eu consegui fazer, sem saber o que que eu estava fazendo. E coitado dos meus clientes, né, que confiaram em mim, mais pela estética, não porque a pessoa estava entendendo o que ela estava fazendo, né, porque eu não entendia, assim. E a mesma coisa assim, se eu quero aumentar uma peça, ou se eu quero diminuir uma peça, a questão da agulha também, que agulha que eu uso, né? Eu uso essa aqui, acho que essa aqui enrosca no fio, ela puxa o fio, então essa aqui tá ótima para mim. Sim. Então eu ia meio que no olhômetro, na verdade. Aí foi quando eu participei dessa live com você e que eu comecei a ver que as meninas falavam: eu fiz a minha primeira peça. Eu, como assim fazer a sua primeira peça, né? Eu adaptei não sei o que com não sei o que. Eu falei, gente, não, alguma coisa tá estranha, né? Tipo assim, eu tenho que saber o que está acontecendo. E foi aí que eu decidi. Falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, e é nisso que eu vou me focar, né? Então, como o ano passado, apesar da pandemia, né, apesar de tudo, de tanta coisa ruim que aconteceu em geral, eu posso dizer que 2020 para mim foi maravilhoso, em questão profissional e financeira, né? Da questão do que eu decidi seguir, né? Que era realmente aquilo que eu queria. Então, para mim, foi um divisor de águas, assim, 2020, que eu, assim, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então, tudo que eu tinha guardado, tudo, as minhas economias que eu tinha guardado até outubro, eu falava, eu vou comprar todas as agulhas Clover. Porque aí eu já sabia o que era uma agulha Clover. Eu falei assim, gente, tem agulha boa para fazer crochê? Nossa, mas eu gosto tanto da minha, a minha é tão boa. E eu falei, vou gastar todo esse dinheiro, vou comprar todas as agulhas, a numeração inteira da Clover. E eu tinha isso na minha cabeça em outubro. Aí eu pensei, não, já tá certo, tudo que eu economizei vai ser só em agulha. E para mim, é o meu material e isso vai me fazer uma diferença muito grande. Foi aí que apareceu que você falou que ia abrir o curso. Eu falei, acho que chegou, acho que a agulha vai ter que esperar. Aí eu participei do workshop, estava super mega ansiosa. Eu estava muito ansiosa, mas uma ansiedade muito grande mesmo. Eu falei assim, não, eu acho que agora vai ser a hora, né? Tanto é que eu falava com meu filho, ela vai abrir um curso. Ela vai abrir um curso, agora meu coração tá só indo para fora. Eu assim, meu Deus, eu vou ter que fazer. Será que as minhas economias vai dar? Tem que dar. Assim, nem que for para mim parcelar em 12 vezes, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer. E eu decidi ali que o ASS ia ser o que ia dividir, assim, outro divisor de águas para mim naquele momento.
E foi aí que eu decidi. Deixei as Ai, que agulhas massa. Clover de lado. De lado. E valeu a pena, Sá? Me conta. Valeu, Mari. Valeu cada centavo. Aí, o que que aconteceu? Quando fechou o curso, né? Que eu comprei o curso, eu falei, meu Deus, eu vou ter que trabalhar de madrugada, vou ter que vender amigurumi a rolé para poder compensar, né? Uhum, E eu falei, eu vou ter, e a única coisa que eu tinha em mente era isso: eu tenho que produzir, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que uhum. vender, de algum jeito eu vou ter que vender, né? E quando liberou o curso, que eu comecei a assistir, foi assim, eu falei, não, eu não preciso vender, porque já valeu a pena. Porque são coisas assim que às vezes a gente acha que não vai fazer diferença, mas que fez uma diferença gigantesca só de assistir. Então, como você falou que às vezes você ria sozinha quando descobre alguma coisa que é tão óbvio, né? Sim. Quando assisti a aula de troca de cores, eu ria sozinha. Eu ria É sozinha, libertador, né? Uhum, pensando na possibilidade que aquilo ali ia me trazer, tipo, na estética que o meu trabalho ia ganhar, né? uhum, uhum. E aqui eu ria sozinha. Eu com meu fone, todo mundo em volta e eu sozinha. Eu falei, meu Deus do céu, como pode, né? Assim, como pode uma laçada em um pontinho diferente fazer tanta diferença, né? Na, na- Uhum. nessa questão. E antes eu olhava peças de outros artesãos e falava, meu Deus, que incrível, isso é dom, né? Tipo assim, para Uhum. criar um bichinho desse, com essa estética, com uma bolinha aqui, com uma mão saindo daqui, falei assim, meu Deus, tem que ter o dom, não adianta só, né, fazer o crochê. Para mim era isso, era dom, né? A pessoa tinha que ter Sim. esse dom. E hoje eu olho e eu falo, ali tem dois aumentos. Uhum. É técnica, né? Aqui É tudo é técnica, é técnica. conhecimento. É. Sim, e É. aqui tem diminuições. Então, Uhum. o que eu olhava com 6 meses atrás, eu falava, meu Deus, da onde que surgiu essa perna, ou da onde que surgiu essa corcunda, né? Eu Uhum. ficava assim, não tem, não sei, eu não sei, isso não vai, eu não vou conseguir entender isso. E hoje não, hoje eu gosto, eu gosto bastante de entrar em vários Instagrams de pessoas diferentes, né? Principalmente Uhum. de quem é designer, né? Eu fico olhando assim, e falando, eu sei, eu sei como você Desvendando fez tudo isso. aquilo, né? Uhum. Parece aqueles E chefes foi, de cozinha renomado que vai experimentar. Aqui tem açafrão, aqui tem toque é de laranja. A gente fica. bem isso. Ah, aqui você usou esse fio. Aqui tem essa troca de cor, eu sei. Uhum. Então, às vezes, eu me pego, sabe, nas minhas poucas horas vagas, eu me pego fazendo isso. Assim, Uhum. é incrível. E às vezes eu dou risada mesmo, sozinha. E acho que foi antes de ontem até. Eu entrei em um. Entrei não, tava vendo e de repente surgiu um tamanduá. E ele Uhum. era todo corcundão, assim. Eu falava, gente, quantas diminuições e quantos aumentos tem aqui. E Que é muito massa. bacana. Sim, te abre uma visão. No fim, tu passar como se fosse o mundo do Matrix, né? Tipo, entreguei a idade agora, mas o mundo do Matrix, tu vê por trás das coisas, tu tá em outro mundo. A visão amigurumística tá aqui, faz parte de ti, o teu olho tá treinado, né? Então, a Uhum, possibilidade das formas estão abertas para ti. Tu consegue entender, e aí é o que tu falou, não vai fazer igual, mas tu consegue entender e ter ideias para outras peças, inclusive, né? Essa forma, sim, nossa, essa forma desse tamanduá, eu consigo, sei lá, fazer um tatu bolinha, eu consigo fazer um bicho preguiça que é mais curvadinho, alguma coisa, e vai tirando as ideias, porque tu tem a técnica lá, né? Tem o sim. conhecimento que faz parte de ti agora, né? Então, Tanto realmente é a coisa se que abre. ainda o meu filho sempre falava assim, mas mãe, você consegue fazer aquele. Então, assim, no começo do ano passado, eu escutava e pegava para mim. É, Uhum.
pode ser que eu consiga fazer sim, mas eu não sabia nem por onde começar. Eu falei assim, tá, eu não sei, mas eu não entregava, né? Deixava, não, eu acho que dá para fazer assim, dá para fazer sim. Mas hoje em dia é muito bacana. Assim, nossa, mãe, ó, esse aqui desse jeito você consegue fazer, não consegue? Eu falei, se a gente parar e dedicar um pouquinho, acho que sai sim, né? Essas peças. Uhum. Então, assim, é muito libertador. E a questão da pessoa sentir que consegue produzir uma receita, né? Elaborar uma receita, eu ficava assim, como seria, né? Qual será o sentimento de uma pessoa que para e fala, nossa, eu vou criar uma receita. Eu falava assim, gente, mas né? Como que a pessoa vai criar essa receita? E eu nunca tinha parado para pensar, tipo assim, ó, aqui dá para começar com um anel mágico normal e vai aumentando, ou começa com 4, ou começa com 8. E aí, esses dias atrás, a gente estava todo mundo na sala, a gente estava todo mundo na mesa, e aí a gente começou a falar, nossa, assim, qual que é a sua meta desse ano, né, pro mimo? Assim, nossa, esse negócio de criar receita, nossa, é muito legal, né? Eu não digo criar para viver disso, né, de vender receita, porque eu amo tecer, eu adoro tecer. Eu gosto de replicar. Assim, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, das peças não serem criação minha. Eu gosto de tecer, eu gosto de fazer e de ver aquele projeto pronto, independente E se a no fim, tu receita é tá minha ou criando não. nessa. É o que eu falo, que eu reforço, porque muitas gurias têm esse problema assim, ai, mas eu só replico receita. Tu não tá só replicando receita. Tu tá criando uma peça. Aquele fio que não era nada, que era simplesmente um fio, tu tá criando um bichinho, uma boneca. Foi tu que escolheu pegar o fio, foi Sim, tu que escolheu aquele projeto. Não, tu tá criando alguma coisa, né? aham, Aquelas peças foram criadas pelas tuas mãos, pelo teu coração também, né? Então aham. não é Eu acho que longe de ser menos isso. se eu não me engano, uma das primeiras vezes que eu participei se eu não me engano, é do Projeto 444, que Uhum, eu mandei uma pergunta na caixinha, né? Acho que foi uhum, uma das primeiras perguntas que eu, tipo, tive coragem de perguntar. Que eu perguntei se teria o problema se eu trabalhasse só replicando, né? uhum, Que aquilo era muito assim, porque pelo que eu via de todo mundo, a vontade era de criar sua própria receita e de vender as suas próprias receitas e viver disso. E uhum. eu não achava esse sentimento dentro de mim. Lógico que eu tenho uma vontade, né? Eu quero criar uma receita que fale, não, é a receita da Satiko, da Mimo, né? Então, Uhum. mas assim, eu não tinha nenhum bloqueio em relação a isso. Então eu falei assim, meu Deus, será que eu tô errada em só replicar? Será que para mim, será que para mim crescer, né? Será que para mim ser reconhecida, será que eu tenho que fazer ou será que eu mesmo replicando, só replicando, será que eu consigo, né? Então, eu acho que foi uma das Uhum. primeiras perguntas. E eu lembro que você foi bem isso que você respondeu. Tipo assim, por mais que você esteja replicando, você está fazendo, é um novelo, é uma linha daquilo, você está fazendo Sim. aquilo. Então, Uhum. aquilo foi bem libertador para mim. Então, eu parei de encasquetar com isso e eu gosto de tecer. Então, independente se eu replico ou não, eu sou feliz com isso. Sim, que coisa boa. Mas o processo do tecer, ele é prazeroso, né? Ele nos realiza mesmo, de verdade. E aí agora, ainda mais com conhecimento, entendendo e sabendo da onde vem, para onde vai, como é que as coisas acontecem mesmo, de verdade, como nascem os bichinhos e as bonecas, e podendo fazer adaptações, né? Foi uma coisa que a Ana comentou, inclusive, de poder trocar aquela troca de cor que a receita indica para aquela que tu sabe que vai ter uma estética melhor, aquela que tu sabe que vai ser mais ágil para tecer, né, e tantas outras coisas que podem ser adaptadas, a coisa fica ainda mais prazerosa, dá mais vontade ainda de replicar a receita, né? Porque tem o entendimento Sim, lá. sim, tanto é que se eu pego uma peça que eu fiz no começo do ano passado e uma peça que eu fiz ontem, é uma diferença muito grande. É uma diferença, assim, extrema. Muito, muito, muito grande mesmo. Tanto é que
no começo eu fazia só para os filhos, para os sobrinhos. Aí eu falei assim, acho que eu vou ter que trocar agora, né? As peças que eu dei para sobrinhos, eu vou ter que trocar agora, porque elas vão perceber a diferença. Mas elas guardam a evolução da tia. As minhas têm lá na prateleira, assim, todas bonitinhas, arrumadinhas. E eu vejo direitinho a evolução da primeira até a última que eu dei para elas também, né? E é muito, muito Sim, gostoso o cuidado e o carinho que elas têm por aquelas bonecas, aquelas coisas, os bichinhos lá. É realmente sim, muito lindo, né? é muito, Muito muito gostoso. bacana. É. Essa é, como eu estava falando, na semana passada nós estávamos sentados conversando e a questão do replicar e de fazer a sua própria receita. Aí eles falaram assim, mãe, se você fosse fazer uma receita autoral, o que que você faria, né? Eu falei assim, Uhum. eu não queria fazer algo é, que já tem, né? Eu não queria fazer, tipo, se eu for fazer ursinho, ou se eu for fazer um coelhinho, um cachorrinho, eu não sei se eu conseguiria colocar uma personalidade diferente do que já tem no mercado, né? Eu falei, eu acho que Sim. eu faria uma coisa totalmente diferente, sei lá, né? A gente começou a conversar e tal. Eu falei, eu acho que eu Uhum. faria uns monstrinhos fofos, né? Ah, que Aí todo massa. mundo, Uhum. aí eles ficaram, monstro, legal. Vamos desenhar, então. Aí cada um desenhou um personagem que quem sabe, né, vira Uhum. receitas futuras. E conforme eles foram desenhando, conforme os desenhos foram ficando prontos, eu percebi, eu comecei a olhar e falei assim, não, olha, esse aqui dá para fazer assim, ó, que aqui eu começo assim, e a cabeça já foi Uhum. trabalhando, e até eles mesmos falavam, ó, não coloca muita ponta, porque ponta é difícil de fazer. Coloca uma coisa mais Amado, isso mesmo. arredondada, coloca Uhum. uma coisa mais arredondada, mais oval, né? Eu falei, vamos tirar os pontudos, né? Aí eu falei, não, então cada Uhum. um fez o seu desenho. A minha filha faz desenho digital, aí ela Ah, que digitalizou os legal. desenhos e agora vai ser. Essa é uma das minhas metas. Não meta para esse ano, mas é uma meta para minha Uhum. carreira, de Sim. transformar essa turminha que eles fizeram com tanto carinho em bichinhos de verdade. Então, eu me foquei bastante nisso, achei uma ideia muito bacana, que provavelmente um dia vai ser criado, vai ganhar forma com certeza. Que massa. Vai, essa relação, né, de eles verem que é possível fazer as coisas, que é possível criar, dar vazão, né? A gente ter esse momento com eles e sentar e conversar e trocar essas ideias e ver as coisas surgindo e nascendo, as ideias evoluindo, pô, de uma conversa para saber das tuas metas, surgiu essa ideia de fazer as peças autorais, e aí das Uhum. peças autorais uma coisa diferente, e aí eles se envolvem e criam e desenham, e aí vira desenho digital, e depois futuramente virar realmente os amigurumis únicos, né? Não são Sim. personalizados, são únicos, são de vocês, e é uma criação Uhum. toda da família, e isso, nossa, é riquíssimo, é uma coisa muito especial, e que com certeza vai marcar a vida deles para sempre, né? De contar depois lá na frente. A minha mãe fazia bichinhos, a minha mãe Sim. fazia bonecas, a gente criava juntos, sentava, desenhava, e isso realmente acontecia. E eu vejo isso muito, muito especial mesmo. Tua Sim. rotina, tu trabalha em casa, né? Tu falou. Como é que Sim. funciona essa tua dinâmica, assim? Porque tu ainda tem um outro trabalho, né? E aí tem ainda a lidar com as encomendas, com o teu Uhum. Insta, os filhos. Como é que funciona mais ou menos isso? Porque eu vejo que tem muitas gurias que têm dificuldade e acham que não vão conseguir fazer porque tem outra ocupação ou porque tem muitos filhos em casa, tem a rotina da casa que nos atropela, né? E acha que não é Sim. possível e que não vai dar conta. Como é que funciona por aí, sabe? Então, no começo eu era bem bagunçada. Eu não tinha um horário certo para tecer, né? Tanto porque Uhum, eu dava mais prioridade para esse meu outro trabalho, né? Que era, digamos que a minha renda principal. uhum, Os amigurumis eu deixava para outro tempo. Então eu era meio bagunçada em questão disso. Então eu estava ali fazendo o trabalho que o que me remunerava, mas a minha cabeça uhum. estava em outro, então eu não conseguia me focar muito nenhum nem outro.
Aí, com a pandemia e esse trabalho acabou, né? Eu me foquei no amigurumi. Então, assim, era o dia inteiro eu passava tecendo, né? Então, assim, eu falei assim, então eu acho que agora a minha rotina vai ser essa. Eu vou tecer de manhã, eu vou tecer à tarde, eu vou tecer à noite. Essa vai ser a minha rotina. E depois que passou um pouquinho agora com essa pandemia, é, esse trabalho voltou. Então eu tive que encaixar ele de novo na minha rotina, porque como eu até ia parar com eles, mas eu não consegui falar não, porque foram pessoas que me ajudaram muito, né, quando eu precisava. E agora e eles falaram assim, não, a gente quer que você continue, né? E eu expliquei, falei assim, olha, como vocês pararam de me mandar, eu tive que me virar nos 30 e eu foquei nesse meu outro trabalho, que são os crochês. Então, agora eles estão crescendo. Então, eu tô tendo que ter tempo com eles, né? Se vocês toparem meio período de cada, tudo bem, eu falei, né? Então, assim, olha, se vocês toparem isso, tá tudo certo. Então, eles toparam. Então, assim, não, você trabalha, você faz o meio período do nosso trabalho e o outro meio período você faz as suas coisas. Então, aí eu falei assim, meu Deus, é um monte de coisa que eu vou ter que colocar num dia, me organizar, para ver qual é a melhor forma de eu conseguir fazer tudo isso num dia só. Aí eu confesso que eu tinha muita preguiça de acordar cedo. Eu tinha, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu acordava porque tinha que levar as crianças na escola, mas o ano passado era tipo 8h30, 9 horas, dependendo. Então eu tinha bastante preguiça de acordar cedo. Aí, eis que eu assisto mais uma live da Mariana e ela fala que divide o dia dela em blocos. Eu acordo cedo, de tal horário a tal horário eu faço o que eu tenho que fazer, depois eu faço café da manhã. E assim, eu divido o meu dia em blocos. Eu falei, tá aí, dividir o dia em blocos. Então eu falei, se eu quero pegar mais encomendas, se eu quero dar conta de entregar tudo que eu tenho que entregar, se eu acordo 8h30, 9 horas, se eu acordar 6 horas, eu vou ter 3 horas e meia a mais para produzir. Então, eu comecei a acordar às 6 horas, todos os dias. Então, eu comecei a fazer isso. No começo foi um pouquinho difícil, confesso, mas é tudo questão de costume, né? Então, Sim, eu toda acordo. quebra de rotina nos exige um esforço a mais, né? Mas depois entra no Aham, fluxo. A gente vê resultado, as coisas acontecendo e aí dá até gás de fazer, né? sim. Então, eu dividi assim. Então, eu acordo às 6 horas, das 6 até às 8h30, eu teço. Aí depende. Pode ser uma encomenda, ou pode ser um projeto novo, ou pode ser algo pessoal. É nesse tempo da manhã que eu tiro para fazer. Aí, das 8h30 até meio-dia, eu faço o trabalho fora, né? Aí, ó, gente, eu almoço. O meu marido tem um restaurante, Ai, que então delícia. o almoço é garantido todos os dias. Então, eu não Uhum, tiro tempo eu não preciso parar para fazer almoço. Então, ele manda o almoço todos os dias. Aí a gente sim. almoça, aí eu tiro do meio-dia até 1h30. Aí, às vezes, como tem a Alice, é nesse tempo que eu vou ver o que ela precisa. Às vezes a gente brinca nesse horário. É, Uhum. então, é nesse horário que acontece muita coisa. Eu cuido da casa, daí às vezes eu almoço rapidinho e eu deixo a cozinha em ordem, vou dar uma ajeitada na casa, é nessa 1h30. Aí dá 1h30. Aí até as 5h30, 6 horas mais ou menos, teço. Tecendo, tecendo, tecendo. Aí, às vezes, eu cuido da parte do Instagram, o que eu tenho que postar, se eu tenho que tirar foto, que eu tenho bastante preguiça dessa parte, confesso também, que para mim é bem difícil. Às vezes eu entrego o produto e falo, ixi, esqueci de tirar foto. Depois a foto. Então, aí, e depois à noite também, à noite eu continuo. Eu vou até. Aí, às vezes, eu divido, né? Quando eu não tenho o trabalho extra, eu vou para TC. E vou até 11 horas, meia-noite. Depende daí do ânimo.
E funciona, né? Dá certo essa organização, porque tudo tem o seu tempo de fazer. Porque trabalho de casa é aquela coisa, tá? Tu passa ali, tem uma coisa para fazer, tem uma. Eu brinco, né? Com as gurias até riem, porque almofada no chão. Não junto a almofada do chão quando eu tô trabalhando. Porque tira a gente do foco. Aí vai a almofada, aí já é mais uma coisinha, é não sei o que, é não sei o que. Não dá, se a gente organiza Não assim como dá. tu faz na hora do almoço, é a hora que eu organizo as coisas ali, que boto a casa em ordem, pronto, é aquele tempo, tá o teu máximo naquilo, foca naquilo, tem muito da meditação nisso também, o estar presente para o momento, né, que tu foca, dá toda a tua atenção, a tua energia para aquilo, e aí depois tu foca nas outras coisas, aquilo pronto, passou, vai ter o momento dela de novo e a gente volta para lá. E essa coisa do acordar cedo também, eu também tenho preguiça de acordar cedo. Por mim, eu dormia até 10 horas frouxo, tranquilo, mas não dá. Não dá para fazer. Se a gente quer fazer as coisas, a gente quer ter resultado, é tempo perdido dormindo, né? Por mais que seja muito. Mas foi uma decisão bem bacana, assim, que eu tomei de acordar cedo, porque eu vi que deu uma diferença boa. Lógico, às vezes a gente fica morta, né? Às vezes você deita e dorme, assim, facinho também. Mas como a Alice, né? A minha caçula, que é o horário que ela tá dormindo, é o horário que eu mais consigo render. Porque como ela tá, eu não tenho que parar para dar atenção. Por mais que eu tire meio período para tecer, nesse meio período é sempre, ai, mãe, eu quero água. Mãe, tô com fome. Mãe, vou no banheiro. Mãe, então assim, mãe, olha não é aqui, mãe, olha isso, Então, às vezes, é tecendo e brincando ao mesmo tempo. Então, assim, é tecendo e jogando alguma coisa junto. E não é 100% naquilo. Então, essa manhã, das 6 às 8h30, é o horário que eu tenho 100% focado naquilo que eu tô fazendo. Então, Sim. às vezes eu rendo, o que eu rendo nessa manhãzinha, eu não consigo render numa tarde inteira. Hoje, eu me acostumei. Então, assim, eu acordo tranquilo, 6 horas. Às vezes eu dou uma esticadinha, uns 10 minutinhos, aí eu penso, Sim. ai, eu tenho mais não sei quantas carreiras para levantar rapidinho. E aí vai, e no fim acaba sendo um momento só nosso, né, Sá? É aquele momento que a gente tá lá quieta, concentrada, focada, produzindo, tendo o prazer naquilo que a gente faz, e aí recompensa mesmo, né? Deixa de ser um sacrifício e passa a ser um momento prazeroso mesmo, de verdade, né? Sim. Ainda mais para receber por isso depois, né? Na parte da manhã que eu tô fazendo esse trabalho extra, eu tô ali, eu tô na mão, que é o que me ocupa. Então, é sempre coisa manual, é coisa pequena, não é nada coisa grande, né? É uma gráfica, então são coisas pequenas que eu faço, né? Que eu terceirizo. Mas o ouvido aqui está recebendo milhões de informações. Sim. Porque aí o horário, é a hora que eu também pego para assistir todas as coisas que eu não assisti. Então, tipo assim, eu assisti quase todos os vídeos do Maricota, o Vamos Fazer Juntas. Então, eu não tô fazendo, mas eu tô assistindo e tô ouvindo e tô vendo. Ah, então aqui, ó, esse aqui vale a pena eu voltar e pegar essa dica, que essa dica é legal. Então eu vou salvando, mas assim, eu não paro, eu não consigo tá minha mão mexendo e aqui tá vazio. Faço isso também. A gente vê como a gente tem semelhanças, né? Porque eu tenho muito costume de fazer isso quando estou fazendo, ou cozinhando mesmo, fazendo alguma coisa da casa, estou sempre com os fones, quando é uma coisa só de ouvir, obviamente, mas quando é de ver, estou cozinhando, eu consigo ver as coisas, boto lá o telefone apoiadinho e estou pegando as instruções e fazendo, não, isso aqui tá, beleza. Então já sei que é mais ou menos assim. Quando eu vou fazer de verdade, aí eu paro, mas eu já tenho aquele conhecimento já tá lá na cabeça, a gente já interiorizou aquilo até para outras situações, como tu falou do vamos fazer juntas, aquele truquezinho, aquele jeitinho de pegar no ponto, aquele jeitinho, a gente vai adquirindo esse conhecimento e vai construindo, né, um background da nossa biblioteca visual e de dicas e truques ali, e isso realmente nos dá um hack, né, um atalho que a gente pega de ocupar aquele tempo que seria só das mãos para ocupar para a cabeça também. Isso é maravilhoso. Tanto é que depois que eu entrei pro ASS,
iam liberando, né, de pouco em pouco, então eu assistia todos os vídeos, para dizer a verdade, eu acho que eu consegui fazer o Tony, os corações, né, eu fiz vários corações, que agora são o mimo da Mimo. Que massa. Aí os corações viraram os chaveirinhos de mimo para as minhas clientes, e o Tony foi o único o Tony tá aqui, ó. Oh, aqui em Ai, cima, aqui de fofinho, mim. tá ali, aham, tô vendo. Lindo. Foi o único que eu consegui terminar. Assim, porque é muita coisa que eu tô tendo que entregar e eu não consigo parar. Eu falo assim, meu Deus, as meninas já estão na Nice e eu só fiz eu assim, nossa, elas já fizeram a Nina, já fizeram 4 Nina e eu nem comecei. Mas é por isso que tem o acesso por 12 meses, né? Que é para poder te dar tempo de fazer, não ter a correria. Até Sim, porque eu sei, quando a gente começa mesmo a entender as coisas, começa a adquirir essa confiança, as encomendas começam a vir, se já tinha, começa a crescer, o volume muda. Então, não dá naqueles 2 meses que a gente tem de conteúdo programático para fazer tudo. Se fechasse nos 2 meses, não ia dar tempo. Então, a gente tem o acompanhamento nesses 2 meses para tirar dúvida, para fazer as nossas lives de suporte e tudo, né? Mas depois disso tem mais 10 meses para fazer as coisas com o teu tempo e com calma. Só lembro sempre, assiste para já ir pegando as coisas, até se tiver uma dúvida, mesmo sem TC, a gente já conversa no suporte, mas tem o tempo ali, né? E a gente vai ficar sim. juntinha. Acho que foi um dos motivos que eu decidi fechar o SS, foi bem para isso. Porque você explicou, né, que tipo assim, eram 2 meses de conteúdos, mas iam ser 12 meses. Porque eu pensei, meu Deus, se tiver muito projeto, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Ainda mais foi final de ano, né? Então eu falei assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer, acompanhar todo mundo junto, né? Então, foi um dos motivos que eu achei super bacana, assim, foi de ter esses 12 meses para naquele momento vago, naquele momento, né, que dê para poder fazer. Eu acho que uma dica que eu dou para quem está pensando, né, no Amigurumi Sem Segredos, e quem sabe, né, da Fofolândia, que tem tanta gente pedindo a Fofolândia de volta, por mais que você não vai tecer naquele momento, eu acho que sim, assiste tudo que está liberado, assiste, por mais que você não vai tecer naquele momento, você pode usar a técnica daquele vídeo, você pode estar usando numa peça que você está fazendo, ou que você vai fazer, e você consegue, mesmo você não tá acompanhando, né, fazendo aquele bichinho, mas técnica que está sendo usada naquele bichinho ou naquela peça, você consegue replicar na tua, né, que você está fazendo agora, por exemplo. Então, eu posso não estar apresentando as peças, né, prontas, mas eu assisti todos os vídeos, então eu procuro as dicas, tudo. O fio triplo. É massa, né? Eu ri sozinha também, Mari. Eu tinha muita linha fina, né? Eu tinha, assim, que eu herdei da minha mãe, herdei da minha avó, que ela me deu tudo, linhas e agulhas. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com tanta linha fina desse jeito? Aí eu falei assim, não, acho que eu vou doar essas linhas, porque eu não vou usar, né? Então eu vou Sim. doar para alguém que faça, né, uso, né? A hora que você ensinou a fazer o fio triplo, eu chorei de rir sozinha. Não vou doar mais. É tudo Não, meu. agora tudo tem uso, agora tudo vira dinheiro, tudo vira bichinho fofo, tudo ser lucrativo agora. E Sim, então abre as possibilidades, né? sim, todas as dicas que tem, né? ah, ah, Até o últimozinho lá embaixo, lá, eu acho que são super, super, super válidas. Assim, é muito bom. Coisa boa. E uma coisa, tá? O que os amigurumis representam para ti? Hoje representa a felicidade. Eu acho que eu sou muito feliz no que eu faço. Antes eu via eles muito como uma alternativa de ganho, né? Eu tenho que fazer para ganhar. Hoje não. Hoje eu vendo, eu faço para vender, mas eu faço muito feliz. Assim, eu falo para as minhas cunhadas, para as minhas amigas que são próximas, que até que enfim eu achei.
aquilo que eu acho que me faz feliz mesmo. E bem aquilo, assim, quando você que faz artesanato, eu já fiz de tudo, Mari. De tudo. Eu já bordei. Mas assim, eu fiz na xeretice de ver como que é, não para, Pra né, me experimentar, né? especializar, isso, para experimentar. Então Uhum. eu já experimentei de tudo. Ponto cruz, macramê, tricô, e não é aquela coisa, né? Tipo, ai, não é isso. Então, como hoje eu me sinto, é isso que eu quero. Então, é a felicidade que eu tenho. Eu fico muito feliz, eu sou muito feliz de estar fazendo os amigurumis. Realmente é isso. Assim, a gente experimenta um monte de coisas até encontrar aquilo, a curiosidade, né? Porque tem as mãos, né? A coisa sai do coração e Sim. a gente tem que botar nas mãos, assim, para ver. É a alma de artesã mesmo que eu falo, querendo sair para fora, querendo se encontrar, né? E quando a gente se encontra, Uhum. a realização é tão incrível. E aí, quando a gente vê que a gente ainda consegue fazer dinheiro com isso, não simplesmente fazer porque já faria. Pelo prazer, faria, né? Quando a gente Uhum. encontra isso, assim. Mas aí quando vê, cara, eu consigo fazer dinheiro com isso e com isso fazer mais disso, né? A gente consegue, é aquele ciclo virtuoso que vem e que gera e que traz cada vez mais. Aí eu acho que o coração fica quentinho, assim, que nem essa linda que tá aí atrás, te dando cheirinho. Querida, que beijo gostoso. Coração fica Sim. quentinho de verdade, né? Aí é o que tu falou, a alegria, né? A realização vem e vem para Uhum. ficar assim, de um jeito muito gostoso. Sá, que Né? dica tu daria para quem está começando agora, quem está nesse momento de decisão, assim? Eu não sei se é para mim, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se vale a pena. Que dica tu daria aí agora do alto do teu sucesso, amiguro místico, para as gurias que estão começando agora? Eu acho que persistência. Quem tá, né, mesmo que seja no começo, bem no comecinho, já tem aquilo aqui dentro, né? Tipo assim, não, é isso que eu quero. Então, às vezes tem esse medo, né? Ai, será, né, que eu vou? Mas se você tá ali assistindo, né, uma live que seja falando somente disso, é porque você já tem um pezinho ali, né? Então acho que você tem que persistir, porque eu sabia que era isso que eu queria, que eu me apaixonei, então eu persisti. Eu persisti para não parar, né? Então, se eu parar aqui, eu vou parar aqui e vou tentar uma outra coisa. Eu vou para ir outro tipo de artesanato. E eu acredito que não seria, tipo, não ia para uma coisa que realmente eu ia gostar. Então, eu Uhum. senti que esse caminho era o que eu queria, que era o que ia me fazer feliz, que era o que ia me realizar como artesã. Então, eu persisti bastante. E eu acredito que o caminho é esse. Se você não persistir, eu acho que só falar assim, não, acho que é, por mais que, ai, não estou vendendo nada, não vendi nenhuma peça, eu acho que a gente não pode se apegar a isso. Eu acho que, mesmo que você não venda a peça já logo, de cara, eu acho que vai replicando, né? Vai aprimorando, que a hora que você sentir que confiança naquilo que você está fazendo, vem sem você chamar, vem. E foi o que Uhum. aconteceu comigo. Eu não precisei ficar anunciando, não precisei ficar fazendo propaganda, e veio sem muito esforço. Então persistam. Isso, Não, não não, dá para não parar na primeira desistir. dificuldade, né? As coisas Não. difíceis acontecem, a vida nos apresenta dificuldade em tudo que a gente for fazer, não só com os amigurumis, e é bem isso que tu fala, se a gente parar, é muito difícil, não dá, baixa o ombrinho e vira pro lado, a gente vai estar sempre batendo em coisas, parece aqueles carrinhos de criança que vai, bate na parede, volta e vai, bate na... porque vai sempre ter obstáculo, né? E se já te chamou para tu estar aqui falando amigurumi, assistindo uma coisa que não é nem fazendo, a gente fala, né? A gente fala Uhum. bastante sobre isso.
tu te parou, porque te atraiu essa conversa sobre, tem aí realmente um grande indicativo que é isso que te atrai, que é isso que vai te trazer a realização e a alegria que hoje a Sá experimenta, que eu experimento e que tantas outras mulheres extraordinárias também têm experimentado. E é possível, né, Sá? É possível fazer mesmo com dificuldades. É possível, sim. Basta a gente não desistir. A gente tem que ir contra tudo aquilo que vem de negativo, né? Ai, se alguma coisa tá te puxando para baixo, né, empurra. Empurra, porque empurra, não deixa se puxar. Então, é isso aí. Então, você tem que ter uma força de vontade muito grande. Então, se é isso que você quer, você tem que lutar por isso que você quer. Então, eu lutei, eu persisti, é isso que eu quero, e é assim que eu quero que seja. Então, foi persistindo. Sim, e tá colhendo Não foram, agora. não foram flores desde o começo. Sim, sim, não são. O caminho não é todo bonitinho o tempo todo, né? Tem buraco no meio do Não. caminho e fica mais fácil. Se a gente junta, né? A gente se junta, por isso a gente tem os encontros. 3 encontros toda semana, quero ver se eu consigo fazer mais agora também, para justamente a gente vir junto, a gente ver, né, os exemplos, uma puxando a outra, uma dando testemunho que consegue, e aí dá mais vontade ainda. Tá meio borocochosinha, vem conversar com a gente, vem na live, vê as possibilidades, vamos quebrando as barreiras aos poucos, né? E aí, de repente, aquela dificuldade é justamente sobre o que a gente está falando, e aí cada uma dá uma dica e dá um direcionamento do que fazer, e a gente vai juntas, porque juntas nós somos mais fortes, né? Não precisa ir sozinha nessa, a gente pode ir junto, que é muito mais gostoso, né? Sá, amada do meu coração, minha fofa aluna amada, muito obrigada pela disponibilidade, amei te conhecer mais ainda, eu que olhar agradeço. olho no olho agora, né? Seja sempre muito bem-vinda aqui no Estúdio Maricota. Vou buscar fazer mais coisas. Agora já anunciei. Tu estava na live ontem que eu falei que a gente vai ter dia de implementação agora na turma. Sim. E a gente vai conversar pelo Zoom, vai ser encontros fechados pelo Zoom, que a gente vai poder conversar mais, porque essa experiência está sendo realmente muito rica e vou trazer cada vez mais coisas, curso vivo, né? Então, para a gente poder aplicar e a gente vai poder se ver mais vezes assim. Muito bacana. Eu tenho certeza que tu vai ajudar muitas mulheres que estão nesse momento aí de transição, inspirar com a tua história, com o teu sucesso mesmo, porque és uma amigurumeira de sucesso, porque tá tendo resultado, porque tem persistência, porque tem dedicação, porque faz as coisas com um cuidado que transparece pelas fotos, a gente consegue ver o cuidado e a qualidade do teu trabalho, e então vai ter cada vez mais, colher cada vez mais frutos, tá abençoado, fruto do trabalho das tuas mãos, a tua família, todos aqueles que têm contato com as tuas peças também recebem as bênçãos do Senhor, porque eu sei que vão carregados do teu amor e do teu carinho. Ai, obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço, Mari. Foi algo muito libertador começar a te acompanhar, a decisão de ter feito o curso, a Fofulândia. Então, assim, foi um divisor de água muito grande. Eu me sinto muito feliz dessa decisão que eu tive, que eu tomei, que eu investi em mim, para mim. Acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu me dei. Então, eu fico muito... Eu que agradeço. Outra coisa... eu sou católica, né? Mas, assim, sou aquela católica não tão praticante, né? Confesso que eu estava um pouquinho afastada, né? De ter a conversa quietinha ali. E depois que eu comecei a te acompanhar, até de Deus eu me aproximei mais. Então, é muito bom que o nosso Deus é um só. Para mim não tem essa diferença, então toda vez que você fala, eu pego muito para mim, e eu me aproximei bastante, então eu agradeço todos os dias pelo dom que ele me deu. Ao acordar eu peço para ele abençoar as minhas mãos para aquele dia de trabalho, então até isso você trouxe para mim também, então eu agradeço bastante.
Ele é maravilhoso, né? Eu peço para que ele me faça instrumento nas mãos dele para levar desse amor que eu recebo todos os dias, e ele me devolve um amor cada vez maior. Meu coração agora não tá nem quentinho, ele tá derretido agora, sabe? Isso que tu me contou, porque é resposta de oração mesmo, e me deixa muito, muito, muito feliz, muito honrada mesmo de te ter juntinho, de fazer parte da tua história e te ter como parte da minha também. Eu que agradeço, eu só tenho gratidão mesmo. Uma semana abençoada para ti. Um beijo, amada, um beijo para Alice, um beijo para todo mundo aí. Vem até falar tchau para ela. Fala tchau. Tchau. Tchau, Alice, muito prazer, gostei muito de te conhecer, viu? Um beijo bem grande, dá um beijo na mãe por mim aí, já que eu não posso estar aí, dá um beijo na mãe, tu dá um beijo na mãe por mim e a mãe te dá um beijo por mim também, tá bom? Tu é linda, amei a tua janelinha, quero ver depois esse dente mole que vai cair aí, tô na expectativa agora. Fala pra ela que a gente faz outro vídeo dele. A gente participa de outro vídeo desse. Combinado. Estás convidada já, Alice. Obrigada pela oportunidade, Mari. Nada, e muitas bênçãos, muitas e muitas bênçãos para você. Gostei. Amém. Gostei. Beijo, amada. Beijo, tchau.